Olá, meu amigo, minha amiga, você está na companhia do programa A Esperança Viva. Um prazer muito grande estar aqui novamente com você para nós estarmos sempre conversando a respeito do assunto espiritual, o assunto mais importante da nossa vida que nós devemos priorizar, porque é este assunto que Deus se interessa para que nós possamos estar crescendo no conhecimento e na graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, para que nós possamos estar sempre andando de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Por isso, então, nós temos que estar sempre investindo em conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que realmente nos dá o caminho certo para nós podermos ter uma vida feliz, uma vida realmente vencedora. E o prazer de Deus é ver cada um de nós vencendo a morte. Temos que realmente vencê-la, não ser humilhado por ela, mas dando o prazer a Deus de ver que realmente nós estamos vencendo a morte. Vencer a morte é ter vida, vida em abundância, como Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é o prazer de Deus, para que nós possamos desfrutar a nossa vida aqui abundantemente e podendo, inclusive, realmente ajudar os outros, porque assim é que funciona no reino de Deus. Deus é altruísta, ele é voltado para o outro. E veja que a grande obra de Jesus é abrir mão da sua glória lá no céu e vir aqui em nosso socorro para mostrar para nós o caminho, como nós devemos nos comportar para sermos pessoas vencedoras. E o vencedor é aquele que anda dentro dos princípios de Deus. Nós vemos aqui a consequência: quantas pessoas destruídas, quantas pessoas vivendo de forma triste. E por isso, então, o prazer de Deus é ver nós utilizando a nossa inteligência para termos uma vida abundante. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Temer a Deus significa respeitá-lo, considerá-lo como realmente ele deve ser considerado, porque ele é o Criador, ele sabe todas as coisas, e quando nós nos submetemos a ele, então nós temos o prazer, a alegria de estarmos vencendo os obstáculos que a vida nos apresenta. Quero compartilhar com você aqui o texto hoje que se encontra lá registrado no Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 7, versículo 37 a 39, onde Jesus está aqui trabalhando para que nós possamos ser realmente vencedores. Então, diz assim o texto da palavra do nosso Deus: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então veja aqui, meu amigo, minha amiga, Jesus está aqui no último dia, o grande dia da festa dos tabernáculos, onde o povo de Israel, eles comemoravam aqueles 40 anos de que eles viveram no deserto em cabanas. Então eles faziam essa festa de 7 dias, e durante esses 7 dias ali, eles então estavam ali relembrando o grande sofrimento que eles tiveram passando 40 anos no deserto, vivendo ali sob cabanas, né? Eles refaziam esse assunto, nessa festa eles refaziam as cabanas e viviam ali 7 dias, e está no último dia, o grande dia da festa, e Jesus então se levantou e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus está querendo aqui dizer com essas palavras, meu amigo, minha amiga, é que se alguém tem sede de Deus, nós sabemos que a água, ela mata a nossa sede física, né? É um prazer muito grande quando nós estamos com sede, chegamos ali naquele pote com a água bem fresquinha, matamos a nossa sede, ficamos saciados. E Jesus está falando aqui a respeito de saciar a sede da nossa alma. A nossa alma tem sede de Deus. E por isso que Jesus, então, está usando esse texto como símbolo da água
que nós conhecemos. A palavra de Deus, ela mata a nossa sede. Por isso Jesus então diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui então, quem crer em mim, quando ele diz lá, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, beber aqui da água de Jesus significa confiar nos seus ensinamentos, confiar na sua palavra, porque ele sabe o caminho que nos conduz à vida eterna. E é exatamente esse ponto que nós precisamos aprender com Jesus, porque ele sabe o caminho. Ele nos prometeu dar a vida eterna e ele provou para todos nós que, morrendo, no terceiro dia ele ressuscitaria, como ele ressuscitou e ascendeu aos céus. E isto ele disse com respeito ao Espírito, que ele está dizendo aqui: haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até este momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus ainda estava entre nós, e quando Jesus está aqui entre nós, ele é o próprio Deus que está entre nós, e então ele ainda não tinha sido glorificado. O que significa isso? Ele precisava cumprir a missão dele aqui, de morrer lá na cruz, sem pecado nenhum, para que nós possamos alcançar a alegria da salvação, para que nós possamos ter aquele Salvador que derrama seu sangue por nós, e o sangue dele tem poder para purificar de todos os nossos pecados. Como ele ainda estava entre nós, ele estava ali, ele não tinha morrido, e ele, além de morrer, ele tinha que também ser ressurreto, ele tinha que vencer a morte, e assim que ele venceu a morte, então 40 dias ele ficou aqui com os discípulos, provando para eles que ele realmente estava vivo. 40 dias depois ele ascendeu aos céus, e ali então ele foi glorificado, porque cumpriu a sua missão de forma perfeita, abriu o caminho de volta para o céu para todo ser humano, e sendo glorificado, então o Espírito Santo foi derramado aqui entre nós, conforme ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o Espírito Santo e Jesus é um. Eles, embora sendo duas pessoas, mas eles são um na sua ética, no seu compromisso santo de estar sempre trabalhando em comunhão. E por isso então agora temos o Espírito Santo comprovando em nossos corações, todos aqueles que realmente creem em Jesus, todos aqueles que aceitam os ensinamentos de Jesus e recebem ele como único e todo suficiente Senhor e Salvador, vai bebendo da água de Jesus, vai aprendendo com Jesus, vai vivendo de acordo com os seus princípios, e assim então a pessoa vai tendo a confirmação do Espírito Santo em seus corações, que já realmente foi perdoado os seus pecados, já foi introduzido no reino de Deus, tem a alegria da vida e tem convicção de vida eterna, já venceu a morte. Por isso então Jesus diz aqui, então, se alguém tem sede, vinha a mim e beba. Quem crer em Jesus, quem confiar em Jesus, ele vai realmente matar a sede, e matando a sede, você vai ter convicção de vida eterna. E Jesus também, no diálogo ali com a mulher samaritana, ele também conversou com ela, dizendo o seguinte para ela aqui em João capítulo 4, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então veja que Jesus, quando ele realiza aquilo que a nossa alma deseja, que é ter paz com Deus, ele confirma isso, ele realmente concretiza isso, e ao concretizar isso, nós temos agora a convicção de vida eterna, e essa convicção de vida eterna nos dá essa alegria de viver, nos dá paz com Deus, e agora que nós temos essa salvação confirmada, que ele realmente matou a nossa sede, então temos a alegria agora de viver por Jesus, conforme ele diz lá em João 6,57, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Por isso que aquele que beber da água que Jesus der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que Jesus nos dá faz com que nós vamos jorrar esta água viva para a vida eterna. O que significa isso? Significa que agora, quando nós temos essa convicção da salvação,
nós temos convicção de que já vencemos a morte, então agora nós vamos levar essa mensagem para outras pessoas. Nós vamos ser uma fonte de água viva que vai dar a alegria de outras pessoas conhecer também a Jesus e ele também realizar essa grande obra na vida das pessoas. Por isso, meu amigo, minha amiga, Jesus está sempre pronto a receber a nossa oração de arrependimento de pecados, de pedir perdão para Ele, de crer nele e aceitar a sua grande obra que Ele realizou ali na cruz do Calvário. E essa obra realizada por Jesus, então, ela tem uma prova fiel de que quem creu com sinceridade está salvo, que é a chegada do Espírito Santo, conforme ele disse aqui, né? Isto ele lhe disse com respeito ao Espírito, que ele disse? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Então hoje, todo aquele que crê em Jesus, o Espírito Santo de Deus confirma com o nosso espírito que já somos filhos de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2, ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou da lei do pecado e da morte. Se Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, é porque você recebeu dele aquilo que ele prometeu, que é o dom da vida eterna. E você tendo esse dom da vida eterna, você tem a alegria de viver e você vai viver aquela vida abundante que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Romanos capítulo 5, de 1 a 5, também ele diz lá: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele que era um grande perseguidor da igreja, ele se arrependeu desse comportamento, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e agora então ele mesmo fala que somos justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta salvação traz para nós a grande esperança. Todos aqueles que creem em Jesus têm a esperança de aguardá-lo. Jesus vai voltar pela segunda vez para que nós possamos estar com ele eternamente. Por isso ele diz lá: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória. Na esperança da glória de Deus. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo nos é dado e então nos dá a segurança para nós podermos partir daqui para a eternidade com toda a tranquilidade, com a vitória sobre a morte já garantida e nos dando assim o prazer, a alegria de vivermos a nossa vida hoje com toda essa esperança, com toda a abundância que Deus dá para nós podermos estar ajudando outras pessoas, porque agora nós vamos jorrar a água viva àquelas que estão com sede de Deus. Espero que você esteja se decidindo ao lado de Jesus, bebendo da água que Ele nos oferece, que é os ensinamentos da sua palavra, para poder dar à nossa alma paz com Deus, e essa paz com Deus você possa dividir com outras pessoas que também estão sedentas de conhecer a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, que é o verdadeiro alicerce onde nós devemos estar fundamentando a nossa vida, a nossa fé, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios 3:11. Ninguém pode pôr outro fundamento do qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Deus abençoe você, que você realmente tenha essa alegria, esse prazer de estar já decidindo-se ao lado de Jesus e tendo o Espírito Santo confirmando na sua vida que você já pertence ao reino de Deus.
Espero que você se inscreva aqui no nosso programa, deixe aí o seu like, o seu gostei, não gostei, compartilhe, comente. E você que já conhece a linguagem do Evangelho, espero que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus para que outras pessoas também sejam abençoadas com o dom da vida eterna. Sempre lembrando de estarmos trabalhando para que o número de salvos esteja aumentando aqui no nosso país. Quanto mais pessoas regeneradas, salvos, habitando no nosso país, mais Deus presente para cuidar dos seus filhos e assim nos abençoar ricamente, sarando a nossa terra e movendo o coração do rei para onde for necessário, para que as riquezas que são geradas pelo povo retornem para nós com grandes benefícios. E espero encontrar você no próximo programa. Até lá!